Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS. Olá, olá! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS. Eu sou Alexandra Zanella, jornalista, empreendedora e a mediadora deste podcast. E eu já começo com um alerta. Dependendo do horário em que você está nos ouvindo, o assunto de hoje pode ser perigoso. Vamos falar sobre gastronomia, gente! Mas vocês sabem que o Plano de Voo sempre traz as principais tendências em empreendedorismo. E é esse lado que vamos tratar do assunto. A gastronomia faz parte de um tema que você tem ouvido bastante por aqui nos últimos meses: alimentos e bebidas. Isso porque é uma área interessante para empreender, já que todo mundo precisa consumir. Mas, ao mesmo tempo, é um tipo de negócio que exige muita atenção aos detalhes. Desde o começo da pandemia, mais um item saltou aos olhos: os cuidados sanitários. Não que antes passasse batido, né, gente? Quem não lembra da clássica plaquinha convidando para conhecer a cozinha do estabelecimento? Mas agora, esse tem sido um fator ainda mais importante aos olhos do consumidor. Bom, eu já estou falando demais aqui sobre o tema do nosso podcast de hoje. Se a atenção dos consumidores com a higiene dos bares e restaurantes aumentou, esta é apenas uma das tantas tendências do setor. E é para falar sobre essas tendências que está conosco a chefe Maria Fernanda Tartoni. Ela é empreendedora no Tartoni Restaurante e é presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, a Abrasel. Seja muito bem-vinda ao Plano de Voo, Fernanda! Olá, muito obrigado. Em primeiro lugar, é um grande prazer estar aqui com vocês. É uma grande honra estar aqui falando com o expert em gastronomia também, o Roger, né? A gente está aqui de uma longa data. Eu venho aqui dar a visão como uma chefe empreendedora, né? Como dona de restaurante, e a gente se complementa aqui com o Roger, que estuda muito o mercado e sabe muito de tendência, e é bem importante a gente fazer essa dupla aqui. Eu acho que o podcast vai ter bastante coisa bacana. Muito bom! Então vem, Roger, senta à mesa conosco aqui, mas não é para comer dessa vez, hein? É para bater um papo. O Roger, que é um frequentador assíduo aqui do Plano de Voo, é coordenador de projetos e alimentos e bebidas do Sebrae RS. Bem-vindo mais uma vez, Roger. Oi, Alexandra, muito legal estar aqui de novo, conversando, e melhor ainda aí com a Fernanda, aí, grande amiga, personalidade do setor, né? A Fernanda recentemente aí foi finalista do Prêmio Federação e da Assembleia Legislativa dos Líderes e Vencedores, né? Então, nada mais justo esse reconhecimento, principalmente pela atuação da Fernanda como uma grande chefe cozinheira, como uma super empreendedora aí que teve muitos desafios, ainda tem, né, durante esse período aí da pandemia, e principalmente por liderar, né, teve essa responsabilidade muito grande aí de estar à frente, representando todo o setor aqui no estado, em várias questões muito delicadas, né, e segue fazendo isso de uma maneira fantástica, liderando um setor que é um dos mais importantes no Brasil, um dos mais representativos em termos empresariais. Então, Fernanda, brigadão aí pela tua disponibilidade de tempo de estar aqui com a gente trocando essa ideia. Valeu mesmo. Vai ser um papo saboroso, eu não tenho dúvidas. E para quem está nos ouvindo, a gente lembra sempre que a gente grava o Plano de Voo de forma totalmente remota por conta da pandemia ainda, então para manter a segurança de todos, ainda estamos gravando de forma remota. Mas, chefe Fernanda, eu já falei demais aqui e eu quero te ouvir sobre as principais tendências da gastronomia em 2022. Eu imagino que os nossos ouvintes também estão ansiosos para ouvir. Então, conta pra gente em que setores os empreendedores podem e devem concentrar a sua atuação. Vamos lá, então vamos falar um pouquinho aí de tendência, né? Queria agradecer aí os elogios do Roger. Realmente, falando em termos de Abrasel, são quase 2 anos, né, de muita batalha para manter um setor de pé. E falar de tendência e falar de futuro é algo, neste momento, um tanto quanto complexo, um pouco arriscado, inclusive, porque a gente vê algumas coisas acontecendo, alguns caminhos sendo trilhados, mas aí esse momento é um momento de muita incerteza. Ainda é um momento de muita incerteza. A gente teve aí uma mortalidade do setor aí em torno de 30%, e a gente sabe que ainda teremos pessoas que não vão conseguir superar, né?
Mas também temos muitos entrantes, tem bastante gente nova no setor, uma questão de oportunidade, mas também negócios muito bem estruturados e negócios crescendo. Primeira coisa que a gente vê, e é até uma questão um pouco óbvia, mas é importante falar, que é a teleentrega, né, o delivery ou qualquer coisa nesse sentido, que ela veio para ficar. Ela já era uma tendência, né, eu e o Roger, a gente viaja bastante, faz bastante missão por aí, Brasil, fora do Brasil, e a gente já vinha discutindo muito isso, né, a teleentrega seria algo que estaria crescendo. O que aconteceu na pandemia? A pandemia catalisou, né, então todo mundo teve que se atirar, todo mundo teve que fazer, e agora a gente vê que quem soube fazer, né, quem aprendeu a fazer, vai conseguir ter aquele que já existia como presencial, vai ter um crescimento. Então tem muita gente que tinha o presencial, que agregou a teleentrega, e hoje a teleentrega deu aquela leve baixada, porque o cliente presencial voltou a frequentar, mas ela não deu uma baixada tão radical, ou ela não sumiu. Ela está como um complemento de faturamento, né? E obviamente que a gente poderia ficar aqui o tempo todo falando sobre a teleentrega, porque é um assunto complexo, não é tão simples de fazer, porque envolve logística, envolve embalagem, envolve o produto em si. Eu, por exemplo, que trabalho com comida italiana, né, do Tartone Restaurante, eu tive que refazer molho, refazer ficha técnica de molho, porque ele não pode ficar tão espesso, ao cozimento da massa, colocar alguns pratos, tirar algumas coisas, né? A gente tinha os clientes, por que vocês não mandam isso? Tá, sempre, porque na teleentrega não chega bem. Enfim, então tendo uma complexidade. Então, quem está aí assistindo e quer entrar na área, tenta procurar, né, se especializar, entender, conversar com quem já está no mercado e faz bastante teleentrega, porque é um ponto que realmente veio para ficar. A gente sabe que o home office é uma coisa que vai aumentar, né? Aumentou muito, agora as pessoas estão voltando, mas muita gente ainda vai ficar em casa, então a teleentrega, as pessoas estão cansadas, né, de ficar em casa. E aí, falando no cansada de ficar em casa, uma das coisas que a gente vê também é as experiências em espaços abertos. Falando em Rio Grande do Sul, é algo que um pouco mais complexo, né, porque tu tem um período complicado, que é inverno, que é chuva, que é frio, mas existem alternativas, principalmente cobertura, enfim, que estão aí no mercado, porque a gastronomia, ela cria tendência e ela puxa toda uma cadeia. O restaurante não é simplesmente ir no fornecedor e comprar a sua comida, né? Ela tem a louça, ela tem a mesa, ela tem a cadeira, ela tem a manutenção, ela tem um monte de coisa que puxa, né, uma tendência. Então, espaços arejados, espaços ao ar livre, espaços com uma decoração agradável, onde tu se sinta aconchegante, se sinta em casa, né? Aquela coisa mais fria, mais toda branca ou toda preta, ou aquela coisa assim, não é mais assim aquela coisa, as pessoas querem se sentir em casa, porque elas ficaram muito tempo em casa, então elas querem sair, elas querem encontrar as pessoas, isso é uma tendência, né, muito grande, então as pessoas querem se sentir seguras, e um pé direito alto, um lugar bem ventilado, ou até mesmo um lugar no meio de flores, de árvores, enfim, ao céu aberto, também é uma coisa que tem chamado bastante atenção. Trabalhar neste momento, né, a gente está aqui em dezembro de 2021, neste momento, o público que está mais saindo é o público jovem, né, e o público jovem é um público que ele, não é que ele seja mais exigente, mas o público mais velho, ele vai no restaurante que ele conhece, que ele gosta, ele pede sempre o mesmo prato, né? Por exemplo, o meu restaurante tem esse perfil, né, do cliente mais conservador, então a gente sempre traz uma novidade para o cliente, mas ele até prova, mas ele volta lá para o prato que ele está acostumado a comer. O jovem já tem uma outra batida, né, já tem uma outra, ele quer experimentar coisas novas, então trabalhar com o público jovem é um grande desafio, mas também é um momento onde eu tenho mais demanda, né? Vamos colocar assim. Então, essa diversidade
ela é importante, né? E aí a gente vem para os collabs que falam, né? Para os trabalhos de colaboração entre pessoas. Então, a gente vê muito food halls crescendo, onde a gente tem uma variedade de gastronomia, e eu tenho, além disso, né, eu ofereço uma experiência diferente para o meu cliente, mas eu tenho um racha em custos, né, vamos colocar assim, porque uma das coisas que a pandemia veio para ficar, o Roger pode falar bem disso, o Sebrae vem há muitos anos trabalhando na gastronomia para profissionalizar. O setor, ele é enorme, ele emprega muita gente, mas ele não era profissionalizado. Ele era muito o cara que sabe cozinhar, o cara que sabe atender, ele vai lá, junta isso, junta aquilo e faz. Então, não tinha aquela coisa de gestão. Estou falando de 15 anos atrás. Hoje já é uma realidade bem diferente. Hoje, a gastronomia é um business, é um negócio, né? As pessoas olham, já entram com plano de ação, com planejamento, com tudo aquilo, para fazer o troço andar e ser um negócio, né? Então, é bem importante estar bem estruturado e já pensar nessas coisas, assim, da diversidade e trabalhar em conjunto, porque uma das coisas que a gente teve que mexer muito foi no DRE da gente, né? Foi nos nossos fluxos de caixa, porque a gente teve que apertar o cinto de uma forma absurda, porque da noite para o dia a gente parou de faturar. E os custos continuaram, porque até sair o bem, né? O programa aquele para a gente, enfim, para a gente reduzir custo, demorou. Então a gente teve que se virar e correr para a teleentrega, enfim. Então foi uma situação bastante complicada. Então, os espaços colaborativos também são tendência, né? E, obviamente, entender um pouco mais a nova forma de consumo, porque as pessoas, primeiro, o dinheiro ficou um pouco mais escasso, né? E aí as pessoas começaram a consumir de uma forma mais consciente, vamos dizer assim. Então, elas procuram, elas vão em aquilo que elas realmente vão ter uma boa experiência. Então, a experiência de consumo, ela é algo que a gente tem que estudar para entregar alguma coisa para o nosso cliente diferenciada e que ele se sinta confortável com aquilo. Foi só a primeira pergunta, né, Roger? E a gente já teve uma aula, eu fiz uma anotação aqui de 13 dicas rápidas que a Fernanda deu. Essa chefe, então, é uma super chefe e uma super empreendedora, né, Roger? Já começou forte o nosso podcast hoje. Muito legal, a Fernanda trouxe pontos aí que a gente vem acompanhando, né? Vem estudando muito, e a gente teve acesso, principalmente, a muita informação. Acho que a gente nunca teve acesso a tanta pesquisa no setor de bares e restaurantes como a gente teve nesse momento aí, né? Tem pesquisas da Brasel, fantásticas, do Sebrae, tem pesquisas da Galunium, que é uma empresa que traz também informações muito importantes e que reforçam muita coisa aí que a Fernanda nos trouxe. O momento ele ainda é muito complexo, né? Quando a gente olha para as empresas, né, em geral aí do setor de alimentação, os desafios são gigantescos, né? Tendo em vista que na própria pesquisa da Brasel, a última aí que foi realizada aqui no Rio Grande do Sul, né, um número que eu fiquei super preocupado, em torno de 44% dos restaurantes operaram em prejuízo ainda em outubro, né? Então, a gente olha, né, as pessoas olhando de fora, parece que as coisas voltaram ao normal. A gente tem essa impressão, né, quando anda, que nem a Fer falou, quando anda, às vezes, na noite, ao ver alguns bares cheios de pessoas, mas o setor é muito maior que isso, né? E quando a gente falou sobre essa diferença entre o setor, também tem os restaurantes, né, que trabalham com opções para o meio-dia, por exemplo, né? Com o aumento das pessoas trabalhando em casa, a gente tem esse setor ainda não voltando ao ritmo normal, e muitos deles talvez nem voltem a esse ritmo, né? E essas empresas, elas estão, muitos delas, né? 54%, por exemplo, que consta na pesquisa da Brasel, estão em atraso com encargos e impostos, né? E algumas delas, quase a metade disso, há mais de 60 dias. Isso preocupa até na questão tributária, né? Como a pesquisa apresenta, né? Na possibilidade de se manter no Simples, que é um benefício muito importante para justamente reduzir custos da empresa, isso que a Fernanda falou, né? Referente
a esse desafio de operar num cenário onde a gente tem uma inflação que sobe, que aumenta o custo dos produtos, né? Esse desafio do empreendedor de ser profissional na gestão e fazer esse controle de custos de alimentos perecíveis, que já era algo muito complexo, é algo muito difícil, né? Já era um desafio para as empresas anteriormente, e agora com essa inflação trazendo esse desafio maior ainda, sendo que às vezes fica muito difícil repassar esse custo ao consumidor. E, ao mesmo tempo, na própria pesquisa aí da Galunion, né, mostra que dos consumidores que responderam à pesquisa, né, que costumam frequentar vários restaurantes, costumam pedir o delivery, apenas 13% desse consumidor teve aumento de renda. Então, a gente, ao mesmo tempo, tem 87% dos consumidores que não tiveram aumento de renda, ou seja, estão recebendo o mesmo salário ou não conseguiram ter incremento na sua remuneração. Uma parte teve redução dessa renda, né? Trabalhavam por conta em alguma atividade que foi também impactada, e uma boa parte dessas pessoas, chega a quase 15%, que estão sem renda. Então, ao mesmo tempo, como é que a gente faz esse quebra-cabeça, né, funcionar, do empreendedor ter que gerenciar esses custos e não conseguir, ao mesmo tempo, né, repassar o aumento para os consumidores, e os consumidores que estão com uma estagnação na sua renda também, né? Então, a gente tem um desafio gigante aí pela frente de equilibrar essas questões, né? E a gente vê que isso se reflete na necessidade dos empreendedores, né? Na pesquisa realizada pelo Sebrae, onde a gente perguntou para os empresários, né? Bom, quais são as suas principais necessidades, né? As 4 principais necessidades é de incrementar ferramentas, né, que tanto a Brasel como o Sebrae e outros players que podem ajudar os empreendedores a incrementar suas vendas por meio de ferramentas digitais. O empresário ainda precisa de recursos para capital de giro, para investimento no seu negócio, então a busca por financiamento ainda continua. A gestão financeira, que é fundamental, né, para poder organizar essa gestão dos negócios, controlar os custos, e também o número 4, né, dessas principais necessidades é o olhar sobre tendências, que é o nosso tema de hoje. Então, o que a Fernanda falou, que é um desafio, né, como é que a gente olha para frente, como é que vai se comportar o mercado nesse cenário aí que a gente colocou, né, de novas empresas entrando, algumas empresas em dificuldade de se manter, e o consumidor também tendo essa preocupação com a mão no bolso, né? Ele quer ir, ele quer sair de casa, ele quer consumir, mas ao mesmo tempo, né, ele também está preocupado, né, com a sua remuneração, que também não teve incremento, né? Então, é um cenário aí bem desafiador para os próximos meses aí que se apresenta para nós. Eu tenho uma curiosidade, aí vocês que são os especialistas vão me ajudar, porque o meu é no olhar e no sentido. Empresas com comida congelada. É uma tendência isso, eu tenho percebido. Eu não sei se eu estou recebendo mais posts, anúncios, mas eu percebi um aumento, assim, nas redes, pelo menos, da oferta, e também nos aplicativos de entrega, em iFood, no Rappi, me apareceram muitas empresas com a comida, a quentinha já pronta, que te entrega num pack de 10 ou pro mês, e entrega na tua casa, tu tem a comida congelada e você aquece ou, né, cozinha. Eu vi que também, percebi um aumento também nas pizzas, que são feitas, né, são prontas, e eu asso em casa. Esse sentimento meu reflete aí uma realidade? Ou eu que não estava observando isso antes? É que isso acaba saltando mais, né? O que acontece? O empreendedor, ele está buscando muitas alternativas, e uma delas é a comida pronta para você ou finalizar em casa ou para descongelar, né? Então, é muito mais a oferta aumentando do que talvez a demanda, né? As pessoas, elas ficaram muito tempo em casa cozinhando, por muito tempo, e elas não aguentam mais cozinhar. Fato, isso é um fato, gente! Exatamente, ou não aguento mais a sua comida, né? Não aguento mais o seu tempero, porque é natural, é assim que a coisa acontece, cada um tem uma mão,
né? Cada um tem um tempero. E por mais que tu pegue um livro de receita e tente fazer do jeito que está no livro de receita, tu tem o teu jeitinho, então o teu tempero ele fica muito parecido. Então a tua comida, tu acaba enjoando da própria comida, como dizem, né? Se tu tem técnica, se tu fez curso, aí é uma outra história, mas eu tô falando do dia a dia. Então, a oferta está muito maior, porque existe sim uma procura, mas eu não sei se é uma tendência, tá? Eu não sei te dizer, eu não sei te afirmar que isso seja uma tendência, porque isso já existe há muito tempo. O que está acontecendo é que por exemplo, eu conheço donos de estabelecimento que pegavam só, por exemplo, quem trabalha com buffet, tá? Pegava o seu buffet e colocava numa quentinha e vendia. E viu um mercado nisso e continuou fazendo. E voltou lá, serviu o buffet, não precisa mais, né, daqueles todos, aqueles protocolos anteriores, então a tendência é aumentar, né, aquela comida do dia a dia, mas eu ainda tenho aquele complemento de renda, assim como a teleentrega. Então, e muita gente também teve que se virar nos 30. E o que eu sei fazer? Eu sei cozinhar. Eu, por exemplo, moro num condomínio que tem 4 blocos e o que surgiu de gente fazendo comida para vender para os vizinhos não está no gibi. E foi bom, porque ele teve a disponibilidade de ficar em casa. Às vezes eu tenho um filho, eu tenho alguma coisa, não preciso mandar para a creche, eu tenho que cuidar, não posso sair, não tem creche. Então, eu trabalho num certo horário que eu posso, a minha comida é boa, as pessoas gostaram, foi cômodo para todo mundo ao redor, então eu continuo com o negócio. Aí, obviamente, aí cabe agora a gente, né, a Brasel Sebrae, botar essas pessoas no mundo profissional, né? Abrir MEI, ter todos os protocolos, porque é uma coisa cozinhar em casa e continuar fazendo e no meio de uma pandemia, né? Depois você tem que se profissionalizar. Mas, sim, é algo que aumentou, e agora, também uma das coisas que eu acho que aumentaram bastante é o uso da internet, né, é o uso das propagandas do Instagram e Facebook, os pop-ups, aquelas coisas aí que eu não entendo muito, mas eu, como consumidor, também aparece muito na minha cara, e as pessoas estão usando para vender, e está se usando muito mais, e o meu setor está usando cada vez mais, parece que eu sou dona, o setor que eu me faço parte, né, ele está cada vez mais usando isso, então por isso que aparece mais para ti. Então, sim, cresceu, sem sombra de dúvida. A gente, essa cultura, né, de pedido, como a Fernanda falou, a gente já vinha observando que ela vinha aumentando, né, de pedir, receber em casa comida de diversos formatos, seja ela pronta para o consumo ou congelada, já vinha numa crescente, foi impulsionada de maneira brutal aí pela pandemia, né, e segue na preferência do consumidor. Nessa própria pesquisa aí da Galúnio fala sobre isso, 80% prefere receber em casa. Tem as outras possibilidades de eu ir buscar, né, de take away, enfim, de eu ir até o local pegar, mas o delivery entrou e vai seguir na preferência, né, mas a gente ainda tem desafios aí pela frente, né, porque para os restaurantes, principalmente, né, somente aí por um grupo pequeno, ele está dando um resultado, né? A gente olha de fora, também as pessoas olharam, tudo bem, os restaurantes estão fechados, mas o delivery, os caras estão ficando milionários aí fazendo delivery, né? Para muitos restaurantes, isso não chega a representar 20%, né? Para a maioria, nessa própria pesquisa da Brasel mostra, né? Então, é um outro modelo de negócio, como a Fernanda falou, né? Para quem já nasce no digital, para quem já nasce, né, com esse formato de vianda, de congelado, é uma coisa. Ela teve que adaptar os molhos, as porções, os tamanhos, as receitas, as fichas técnicas, para que esse produto se adequasse ao delivery, né? E quando a gente falou em tendência também, um outro ponto aí que me chamou a atenção, a NRA, que é a Associação de Restaurantes Americana, sempre lança todos os anos um relatório de principais tendências. Eles entrevistam uns 350 principais chefes de cozinha e perguntam, né, o que está na pauta, né, o que vai guiar aí a cozinha dos restaurantes para os próximos anos. O ano passado não foi feito em função da pandemia, e esse ano, para 2022, saiu recentemente essa pesquisa e me chamou a atenção que dos 10 itens que são elencados aí como as tendências para 2022, 4 deles estão relacionados à embalagem. Então, embalagem sustentável, reutilizável, reciclável, embalagem que mantenha a qualidade dos alimentos, ou seja, que a viagem, né, do alimento
da cozinha do restaurante até a casa do consumidor, ela faça com que o alimento seja intacto. Outro é a preocupação quanto à temperatura, né? Embalagens aí que retenham a temperatura. E o quarto item relacionado à segurança alimentar, ou seja, que garanta a segurança à prova de falsificação, à prova de qualquer coisa que pode acontecer aí durante essa jornada, né? E isso é uma novidade, porque até 2020 nada referente à embalagem aparecia. E no Brasil, especialmente, né, Fernanda, a gente tem, como tu falou muito bem, né, a gente olha para restaurante, é uma cadeia toda envolvida, né, e a cadeia de embalagens cresceu muito, mas a gente precisa avançar muito, né, principalmente em questão de volume, de qualidade dessas embalagens. Imagina, se o mercado americano, que é muito mais avançado e consolidado, tem essa preocupação com a embalagem, né? Nós aqui no Brasil temos o problema do custo da embalagem, que ainda é muito alto, e a gente precisa evoluir em termos de qualidade também para que esse consumidor do delivery fique satisfeito, né? Que ele siga pedindo. Então esse é um ponto fundamental aí, quando a gente fala de delivery, né? A gente avançar como cadeia produtiva e ver os nossos parceiros, fornecedores de embalagem também aí como um elo extremamente relevante nessa conversa. As embalagens é um grande calcanhar de Aquiles para quem tá querendo bombar na teleentrega. Primeiro, você tem que achar uma que a comida chegue da melhor maneira possível, porque, infelizmente, não existe uma embalagem que chegue da mesma forma que eu botar num prato e servir na frente do cliente, né? Então, tem que chegar do jeito que tu queres, manter a temperatura, como tu mesmo disse, e tem um grande problema, tá? Que já está se falando muito, que é o lixo que tudo isso está gerando, tá? E isso aí, o lixo que está gerando é surreal, né? E assim, existe uma preocupação muito grande. Mas como é que tu recicla? Como é que tu faz uma compra de uma embalagem retornável, né? Que nem antigamente a gente retornava as Coca-Cola, né? Então, como é que a gente faz uma embalagem retornável? A logística disso é muito complexa. Então, tu vai fazer uma embalagem biodegradável, ela é carésima, daí tu vai ter que, né? Por exemplo, tem gente hoje que já faz o seguinte: tu quer que entregue na embalagem normal ou tu quer que entregue na embalagem biodegradável? E, por enquanto, algumas pessoas que eu conversei, nem 20% das pessoas pagam mais caro por causa para ter a embalagem biodegradável. Então, nós temos ainda uma problemática grande pela frente, porque o lixo que está se gerando é muito grande, né? Porque eu, por exemplo, tenho clientes nisso tudo, eu abri uma cozinha de teleentrega, né? Eu abri uma cozinha fora do meu restaurante. Eu tenho cliente que testa todo dia comida do restaurante. Então, é todo dia uma caixinha jogada no lixo, né? Porque eu não tenho como recolher a caixinha do cara e mandar na mesma, né? Então, o lixo é uma problemática muito grande e sempre foi, mas agora tem um elemento a mais. E a gente já conversou, né, Roger? Inclusive aqui no Plano de Voo, a gente já fez Fernanda, um episódio para falar somente das embalagens, da problemática das embalagens e do alto custo, né? A gente teve um convidado que falou que tinha uma operação para 200 pessoas físico num shopping, e hoje e não tem mais, hoje é teleentrega, mas ele gasta exatamente a mesma coisa com as embalagens do que gastava com um aluguel num shopping para uma operação para 200 pessoas. Eu achei esse dado muito impactante, assim, enquanto financeiro, e a gente tratou, né, Roger, muito sobre isso. Como é que você entrega numa boa embalagem, sem chegar com a comida virada? Vocês imaginam, Fernanda, que devem tratar muito com molho, né? Comida italiana, muito molho. Como é que você entrega? E a questão ambiental, porque a gente ainda está muito centrado no plástico, né? E a nossa reciclagem do plástico ainda é muito pequena. A gente não tem nem consciência ainda. E o outro ponto que a gente trouxe muito, né, Roger, no outro episódio, que o que a Fernanda tá falando fecha, é que o entregador passa a ser o teu garçom. Então, se o entregador estiver cansado, fizer uma entrega ruim, não é o entregador, né? Para mim, para Alexandra que tá na ponta recebendo, é o restaurante. É com o restaurante que eu vou reclamar. Então, eu acho que esses são os temas aí que vamos discutir muito ainda.
E talvez também enxergo que tem tanta startup aqui no Rio Grande do Sul, simbora desenvolver produtos sustentáveis e baratos. Fica o desafio para quem quer empreender, não fica? É verdade, né? E nessa linha também, Alexandra, das tendências, tem vários desafios e oportunidades, né? Essas das tendências da NRA, né? 4 deles eu citei relacionado à embalagem, mas tem também o desafio de reduzir o desperdício dentro das operações, está diretamente ligado à sustentabilidade, né? E ao financeiro, né? Então, hoje, com o aumento do custo dos produtos, né, e essa necessidade de gerenciar para que as margens do restaurante não fiquem espremidas, a redução do desperdício dentro da cozinha, além da sustentabilidade, tem uma contribuição financeira muito relevante para os restaurantes, né? E o outro ponto também dessa lista de tendência que tem a ver com a conversa é a otimização, né? Ou seja, a organização do cardápio do restaurante. Ou seja, a gente já vinha também falando sobre isso, né? Um desafio de reduzir os itens, reduzir o cardápio, né? Para que ele possa também ter uma gestão mais qualificada desses insumos e também para que ele possa facilitar a escolha do consumidor, né? Então, quando eu vi esse item relacionado à otimização do cardápio, a redução, menos itens, né, no menu, bate com algo que a gente vinha falando também há algum tempo e de uma dificuldade, né? Claro, cada restaurante tem o seu perfil, tem alguns que são reconhecidos justamente, né, por essa variedade de opção, mas, em geral, para facilitar esse controle de custos, facilitar essa redução do desperdício, a redução de itens no cardápio, ajudando o consumidor a escolher isso no online, né? Facilita também aquela lista, às vezes vai pedir uma pizza, né? Começa a olhar as opções do menu, tu te perde, já até esqueceu o que tu escolheu no meio do caminho, né? Então esse é um desafio enorme de, ao mesmo tempo, atender a demanda, conhecer efetivamente o que o consumidor quer nas tendências, né? E já vou emendando com outro ponto que eu tinha esquecido, que é referente às tendências do consumo, que está lá na pesquisa realizada pela Gallup, né? Ou seja, o consumidor, a gente também já vinha observando esse comportamento por, primeiro, comida saudável e o que ele entende por comida saudável, a busca por produtos identificados como artesanais e usando ingredientes naturais, ou seja, a cozinha italiana, né, feita de raiz, né, com as coisas, os produtos que são elaborados lá pela Fernanda, então isso tem a valorização do consumidor e o uso também de fornecedores locais, regionais e artesanais como valorização para o consumidor. Então, algumas coisas que a gente ouvia falar há um tempo, hoje são fatores decisivos para o consumidor, então a gente precisa também facilitar essa comunicação de alguma maneira. É bem colocado, Roger, essas tuas últimas tendências aí, muito bem colocado, porque ao mesmo tempo que a gente tem que entender o que o cliente quer, a gente tem que saber operacionalizar para ser uma coisa viável dentro do estabelecimento, né? Esse é um grande desafio, não é simples, porque eu faço um bom parmegiana, eu vou botar ele para vender e vou fazer sucesso. Será que o cliente que eu estou atingindo gosta, né? E aí, será que eu tenho, se eu vou fazer de filé ou se eu vou fazer de outra carne, o que eu vou fazer? Enfim, precisa de muito conhecimento por trás disso tudo. Eu achei interessante mais essa informação, porque também é um tema que a gente já tratou aqui, né? E eu penso sobre como a gente pode pensar também que um pouco de hiperlocalismo, produtos da época e locais. Eu tento olhar um pouquinho para trás, né? Eu venho de uma comunidade rural. Eu morei numa comunidade rural até meus 15 anos, quando eu saí para fazer o ensino médio. Pô, dizer ensino médio aqui conta a minha idade, né? o ensino médio, o segundo grau, né? E na minha cabeça, a gente vem de uma família de agricultores também, na minha cabeça existe uma formação dos alimentos de época. E por mais que eu more mais tempo já em centros urbanos grandes, a minha cabeça, ela ainda funciona muito com isso. Mas agora é época. E amigos e meu companheiro, às vezes ele fica tipo, como assim agora é época? Eu falo, oba, chegou a época da melancia. Então, é a época agora da melancia e que a gente produz aqui. Então, eu tenho percebido que a gente pode incluir isso também do hiperlocalismo e do produzido perto, com uma entrega mais direta, né? Às vezes até do produtor direto pra gente ou direto pro restaurante. E os alimentos de época. Preferir os alimentos de época.
Sim, sem dúvida. Isso é uma coisa que a gente vem falando há bastante tempo, né, Roger? A gente já fez vários trabalhos nesse sentido. Nós temos como estabelecimento, como lá de cá, né, os donos dos restaurantes, a gente tem sempre uma dificuldade de logística, né, esse é o nosso maior. Logística é uma palavra que não se fala, não se relaciona com bar e restaurante, mas é ponto fundamental, né? Um dono de bar e restaurante não consegue sair do seu estabelecimento para ir fazer uma compra, então ele precisa de alguém que leve até o estabelecimento dele. Mas, como eu falei no início do nosso conversa aqui, uma das tendências é olhar o que o jovem quer, e o jovem quer isso, tá? Ele gosta dessa coisa, porque a gente perdeu, a humanidade perdeu essa coisa da sazonalidade, né? Porque ela vai no supermercado, ela tem melancia o ano todo, ela tem berinjela o ano todo, ela tem abobrinha o ano todo, ela tem tudo o ano todo. São pequenas coisas que não tem, tipo pinhão, né? Que é uma coisa que realmente só tem naquela época, mas até que tem até um folclore todo em volta disso, né? E até o morango hoje tu consegue o ano todo, antes até tinha época do moranguinho. Então a gente perdeu isso, né, como humanidade, e eu acho que isso é um resgate bem importante para ser colocado, porque é a lei da natureza, né, o andar, as pessoas, eu acho que elas estão muito mais no consumo consciente, né, se fala muito em consumo consciente, e uma das coisas é justamente isso, de respeitar a natureza, né, mas claro que tem um caminho ainda a ser percorrido, o consumidor precisa trazer isso como exigência, porque ele operacionalmente é difícil, né? Então, um restaurante numa proporção maior, que vende muitas mesas, para ele ficar comprando só o que é sazonal, só o que é, ou ir para uma tendência mais orgânica e tal, é meio complicado. Então, tu tem que achar sempre um equilíbrio entre eu sou um estabelecimento que me preocupo com isso, mas eu não sou 100% orgânico, por exemplo, né? Ou eu não sou 100% que eu compro meus insumos do local. Então, mas eu acho que sim, tem muita gente com essa preocupação de ambos os lados, como consumidor e como dono de estabelecimento. O Ita, ele faz um trabalho legal com isso, né, ele tem lá a roda dos alimentos e mostra as estações e que tipo de alimento ele é mais saboroso, ele está em abundância, né, e em determinada época do ano, né. Claro, se quiser consumir outros produtos, ele tem no cardápio, mas talvez vai demorar um pouco mais para ser feito dentro do restaurante, né, e vai ter um custo mais alto. Aqueles produtos ali que são da estação, são da época, vão estar disponíveis no cardápio, né, de maneira mais rápida e também a um preço mais normal, né. Claro que temos vários desafios aí, como a Fera falou, mas acho que o consumidor já começa a ficar atento a essas questões, né? Em alguns casos ele está procurando por isso também, e a gente pode fazer, né, esse casamento aí entre o que as pessoas estão procurando e também mostrando, né, que talvez esses produtos são mais saudáveis, são mais frescos e tem mais sabor, né? O que para a Fernanda aí, como chefe de cozinha, é algo legal de se trabalhar, mas também, às vezes, o consumidor ele quer ir no restaurante, né? Ele não gosta de muita mudança no cardápio também, se ele é mais conservador, que nem o teu consumidor, né, Fernanda? Ele quer ir lá, ele quer aquele prato que é o clássico do restaurante, né? Então, às vezes, tem lugares que tem essa cultura, né, de ter cardápios sazonais e tem negócios que isso, né, às vezes vai arranjar mais uma incomodação aí com os clientes do que inovar, né? Fernanda, eu fiquei te ouvindo falar sobre isso, né? Sobre essa também a leitura do empreendedor de o que é o DNA do seu restaurante, né? Mas eu penso que também precisa fazer novo público, né? Então, às vezes, você ter os pratos tradicionais, mas pra pessoa que é mais velha, mais conservadora, mas ter pratos mais sazonais pro filho, pro neto, pode ser uma boa saída pro restaurante enquanto business, negócio mesmo? Sim, sem dúvida, é fundamental isso, né? Tu ter o de sempre, né? E porque a gente fala, né? As pessoas, elas passam para outra, né? Elas morrem, né? E o teu público, tu tem que estar sempre trazendo novas pessoas.
Não existe assim, eu estou satisfeita com esse número de clientes que eu tenho, eles vêm aqui, eles comem sempre a mesma coisa e tá bom. Isso não dá longevidade para um estabelecimento. Até porque hoje, nas grandes capitais, e falando de Porto Alegre e até a região aqui, as opções que tu tem são enormes, né? Hoje tu pensa em comer alguma coisa, tem alguém que vende isso. Não só fisicamente, como também na teleentrega, que também é uma novidade, né? Antes era pizza, hambúrguer, sushi. Hoje, qualquer coisa que tu quer comer, tu procura lá nos aplicativos que tu, até por etnia, né? Quero comida indiana, tailandesa, chinesa, japonesa, enfim. Então, essa diversidade, ela existe. Então, o meu cliente, que ia uma vez por semana, ele agora vai uma vez por semana, mas ele vai experimentar outros lugares e talvez ele não fique uma vez por semana. Então, o que eu tenho que trazer? Eu tenho que trazer alguém diferente. Eu tenho que trazer público novo. E como é que tu traz o público novo? Divulgando, obviamente, que tu tem, mas também mostrando para as pessoas que tu tem opção lá, na tua família tem um vegano, que o vegano vai ter uma opção para ele comer. Vai ter o cara que quer, eu quero comer uma coisa diferente, eu não quero comer um molho pato queijos, eu quero comer uma coisa lá que tem uma tendência, que tem um toque oriental e tal. E aí ele vai no meu estabelecimento, porque lá no meu cardápio eu tenho sempre um cardápio especial, uma novidade. Então, sim, eu acho que é importante tu ouvir muito teu público, né? Olhar muito para fora. Isso a gente conversa há muito tempo. Hoje, o que eu falei de colaboração, de collabs, nada mais é do que um associativismo do passado, né? Então, eu, como presidente de uma associação, trago muito isso dentro de mim. Eu sempre achei que a troca sempre foi o mais importante. Então, vocês, donos de estabelecimento, procurem olhar para o redor, né? Procurem olhar para o que os outros estão fazendo e traz, né? Ninguém, nesse mundo, nada se inventa, tudo se copia e se adapta, né? Claro, tem aqueles lá que trazem algumas invenções, mas que nem a gente, uma das tendências numa NRA que a gente foi, eu não sei se foi 2018, era o tal do carvão ativado, né? Tudo tinha carvão ativado. Era suco carvão ativado, era pão com carvão ativado, mas quem da minha idade nunca tomou a pílulazinha de carvão ativado quando estava ruim do estômago? Porque é um filtro, né? O filtro de barro tem carvão ativado dentro, né? Então o cara pegou o carvão ativado, botou na comida, fez um troço preto, arrojado, mas era uma coisa antiga. Então é isso que nós, donos de estabelecimentos, temos que estar sempre fazendo, sempre olhando para uma novidade, uma coisa, ou trazer, ou fazer uma recapitalização do que tu tem, enfim. Então é bem importante, sim, isso que tu trouxe. E ainda mais todo mundo virou um pouco chefe de cozinha, né, Fer? Durante esse período, então, o pessoal busca muito nos cardápios do restaurante, né, alguma coisa que ele não consegue reproduzir em casa, né? Ele tenta fazer lá o filé à parmegiana, mas ele não vai chegar ao nível de excelência, né, de uma cozinheira, de uma chefe que nem a Fernanda. E também ele quer testar esses pratos, esses produtos inovadores, traz ele também ao restaurante, no momento em que ele também quer ir em lugares diferentes, né? Ele quer ver ambientes diferentes, ele quer voltar a frequentar lugares que ele ainda não foi, né? Então, eu acho que faz todo sentido a gente adaptar os cardápios, né, a esse novo consumidor, ver o que é tradicional, o que é possível manter e, ao mesmo tempo, a necessidade, né, de rever os ambientes, né, de colocar coisas novas, elementos novos aí para atrair o consumidor, que nessa pesquisa da Gallup ainda me chamou a atenção, né? Somente 30% dos consumidores ele se sente tranquilo, confiante para frequentar os locais, né? Então, como a gente viu, né, o público mais jovem está frequentando os bares e restaurantes, a gente teve um retorno, mas a gente ainda tem muita gente que está receosa, né? E esse fluxo a gente espera, né, que volte a partir também do cumprimento dos protocolos, dos cuidados, né, que os restaurantes têm, e essa preferência que a Fernanda falou lá no início da nossa conversa, né, muito bem, assim, pelos espaços abertos e ventilados, né, que para alguns é uma possibilidade, e para aqueles que não têm essa possibilidade, né, para restaurantes que não têm isso, o trabalho aí de chamar os consumidores a partir desses menus, desses cardápios, num ambiente diferente, novos conceitos que possam atrair a turma a voltar a frequentar os locais.
uma coisa que é importante, assim, o cliente, né, o dono do estabelecimento também tentar levar para o cliente a realidade da sua vida, porque tentar educar o consumidor, né, porque, por exemplo, é que a gente falou de entregador. O entregador hoje é o nosso garçom. Ele realmente, ele está lá na ponta, né? E aí a gente tem aí alguns clientes que fazem o seu pedido e vão para a piscina, e vão tomar banho, e vão fazer compras, e aí não entendem que existe toda uma logística, né, por trás. Então, acho que é importante também a gente falar que a gente hoje precisa de uma colaboração do cliente também, assim como a gente precisa deles dentro dos nossos estabelecimentos. Eu sempre, em todas as entrevistas que eu fiz, que eu brinco com o Roger, né, se nada der certo, eu vou tentar uma ponta de âncora em algum lugar, porque eu desde entrevista, em função da pandemia, não está no gibi, né? Então, eu sempre termino falando assim, frequente os bares e restaurantes de sua preferência, porque a gente precisa de vocês. E, além disso, respeitem os protocolos, porque teve uma das coisas que a gente teve muita dificuldade, cliente que queria levantar e não botar máscara, que não entendia que as mesas estavam distanciadas, e tem gente que sim dificultou a nossa vida. Então, é também bem importante a gente trazer à tona que o cliente é muito importante para a gente, mas ele também precisa nos ajudar. Eu sempre gosto de falar isso, e que as pessoas têm que ter consciência do coletivo, né? Então, mais do que nunca, a gente tem que ter essa consciência do coletivo, porque a gente só supera uma pandemia se todo mundo estiver do mesmo lado. Então, e foi muito importante para o meu setor isso, porque a gente foi um dos setores mais atingidos, porque a gente não parou 100%, então a gente continuou com 100% dos custos, mas o faturamento reduziu. A gente, no início da pandemia, o faturamento reduziu, quando a gente começou a abrir, a 30% do faturamento. A gente abriu, a gente efetivamente ficou fechado, acho que foi uns 60 dias, mas quando a gente reabriu, a gente podia abrir de segunda a sexta ao meio-dia, sabe? Por exemplo, eu que trabalho forte à noite, e o final de semana era melhor quase melhor não abrir, sabe? Então, a gente precisa dessa consciência do cliente, que ele é parte importante. Ele não vai lá só para comer e pagar uma conta, ele vai lá para ajudar uma cadeia gigante, que tem muita gente trabalhando por trás, e nossos funcionários, nossos fornecedores, é o cara que faz a manutenção do fogão, é o cara que troca a lâmpada, é o eletricista, tem muita gente envolvida. Então é importante que ele nos ajude, estando lá, frequentando lá, seguindo os protocolos e facilitando o fluxo da coisa. Estamos nos deliciando em tantas receitas, perdão, gente, em tantas dicas sensacionais para quem empreende, mas eu preciso cumprir o duro papel de avisar que o plano de voo está chegando ao fim. Meu maior obrigada à chefe Fernanda, que trouxe tantos insights ótimos aqui. Fernanda, muito obrigada pelo teu tempo, pela tua generosidade, e o plano de voo está sempre de portas abertas para a gente voar juntas. Muito obrigado, né, por o convite de estarmos aqui. É sempre um prazer estar trazendo para as pessoas um pouco mais do meu setor, né, um pouco mais de conhecimento do meu setor. É sempre um prazerzaço estar com o Roger, é sempre um diálogo muito bom, é sempre muito prazeroso e divertido, né? A gente sofreu muito já junto, mas a gente também já passou por momentos maravilhosos, e te conhecer também aqui, né, está sendo muito legal. Obrigado por ter batido esse papo, foi muito descontraído. Espero ter trazido bastante coisa para todos aí, conhecimento. E estamos seguidos à disposição, né? Sempre que precisar, estamos aqui. Eu já estou no mercado há 20 anos, então sei um pouquinho das coisas e procuro sempre me atualizar. E todos, né, donos de bares e restaurantes que estão aqui, façam o mesmo. Vejam um programa de televisão, procurem alguma coisa na internet, procurem viajar, conversem com os vizinhos, que é muito importante a gente estar sempre se atualizando. Obrigado mesmo, obrigado pela parceria de sempre, Roger. Eu sempre tenho te agradecer aqui publicamente, que o Sebrae, através da tua pessoa, ajudou muito o setor, e eu tenho certeza que a gente tem muita coisa ainda pela frente, e que esse podcast chegue a quem precise. Muito bom, Fernanda. Eu embarco aí no teu agradecimento para também agradecer esse meu parceiro, que é o Roger. Já gravamos muitos planos de voo por aqui com o Roger, sempre com convidados especiais.
Então, Roger, meu obrigada por mais este. Legal, Alexandre. Eu que agradeço aí a tua condução, sempre super legal, aí traz um clima bacana para essa conversa, deixa tudo mais leve, descontraído. E a Fernanda, aí, grande amiga, parabenizar de novo pelo trabalho fantástico que vem fazendo à frente à Abrazel, um trabalho aí nos últimos tempos super pesado, né, mas que deu conta do recado e conta comigo sempre. É um prazer estar aqui te ouvindo, aprendendo contigo e te vendo, né, e vendo que tu tá bem, principalmente, né? Então, muito obrigado aí a todos que estão nos ouvindo e vamos em frente. Abraço! E é claro que o nosso agradecimento mais do que especial é para você que ficou com a gente até agora. Fiquem ligados nos próximos episódios do Plano de Voo e nos acompanhem nas nossas redes sociais. Até a próxima semana. Um abraço. Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS.